Alguém tem que falar. Todo mundo tá vendo que existe alguma coisa de errado, mas ninguém fala, se move ou faz nada para isso mudar. A sociedade, ela tem um certo hábito coletivo, tem certas crenças enraizadas que se tornam verdades absolutas quase que para todo mundo, que as pessoas nem questionam, e você seguindo elas de forma automática, você não percebe a sua individualidade, você não cria um senso crítico para criar sua própria rotina, ter o seu próprio estilo de vida, desenvolver suas virtudes, suas verdades. E durante muito tempo da minha vida, muitos anos, eu vi pessoas, tanto próximas quanto pessoas que não eram próximas, não reconhecerem o valor que elas tinham. E o mais triste é que era uma coisa tão enraizada para elas, era uma verdade tão absoluta para elas, que elas nem cogitavam que elas podiam mudar isso na vida delas, como se elas não fossem responsáveis pela própria vida. E eu tô aqui porque eu sei que você tem valor. E a partir de agora, com esse vídeo, eu quero que você abra os olhos para isso. Então eu não vou contar só a minha história, eu tô contando aqui a história de um coletivo, porque eu sei que é uma massa de gente que tá passando por isso. Para quem não me conhece, meu nome é Melissa Walschutter e além de terapeuta holística, eu também sou fundadora da Spirit Empire. É uma escola iniciática onde eu aplico as minhas próprias terapias e eu crio conteúdos voltados para o autoconhecimento e o desenvolvimento humano. E como hoje em dia tudo é assim, se você quiser me stalkear nas redes sociais, eu vou deixar elas aqui embaixo. Vamos lá! Existe um princípio, um pilar da Spirit Empire, que é a imparcialidade. Mas esse princípio ele não se aplica a qualquer coisa, porque diante de muitas coisas eu posso ser alguém imparcial. Então eu estou me referindo especificamente à imparcialidade entre a ciência holística e a ciência acadêmica. Eu vou usar esses termos para que não haja confusão em relação ao alvo que eu estou me referindo. Quando eu digo ciência holística, não é a mesma coisa que dizer espiritualidade. E eu já vou comentar mais para frente sobre esse termo. Então, quando eu uso essas duas nomenclaturas, elas são diferentes e intercambiáveis, ou seja, não dá para usar uma querendo substituir a outra. A ciência holística é toda ferramenta material ou as justificações existentes para descrever ou fazer com que você vá de encontro com a sua própria espiritualidade. Então a gente tem aí as terapias holísticas, Reiki, constelação familiar, registros akáshicos, cristaloterapia, cromoterapia, tem muitas. E cada uma delas vai ter o seu próprio modo de funcionar, sua própria ética, suas próprias regras, os seus resultados esperados, segmentos, enfim. E você pode escolher não entender, experimentar ou estudar alguma delas, mas cada uma pode ser um caminho para te levar à sua própria espiritualidade, se você usar esse caminho de forma honesta. E qual que é a ciência das terapias? Qual que é a comprovação delas? O que fazem elas estarem vivas aí há milênios de anos e as pessoas continuarem a aplicarem elas? A prova é a experiência de cada pessoa. Só a própria pessoa vai ter noção do que uma terapia transformou na vida emocional dela. Só a própria pessoa vai ouvir uma informação que era impossível do terapeuta conhecer. Só a própria pessoa vai perceber a razão por detrás de um padrão que parecia inalterável, impossível de mudar. E como não existem dados que possam comprovar esse processo emocional, a pessoa é a única que vai saber se aquilo é real ou não, se é verdadeiro ou não. É a mesma coisa que, por exemplo, você ter passado por alguma coisa, ter visto, ter sentido algo, isso ter ficado na sua memória. Mas nenhuma das outras 8 bilhões de pessoas do planeta Terra sentiram, viram ou passaram por aquilo que você passou. Mas não quer dizer que não seja real. Você sabe que é real. E essa é a prova. Já quando eu uso o termo ciência acadêmica, eu não estou me referindo a nenhum curso específico. Se é engenharia, direito, relações internacionais, nutrição, o que for. Não, eu estou me referindo à metodologia de ensino que é sustentada pela comprovação das informações. E ela só pode ser transmitida e aceita se ela for rigorosamente seguida por determinadas etapas,
se ela for previsível, ou seja, se qualquer pessoa tiver os mesmos resultados em qualquer linha do tempo. Então, por exemplo, se uma pessoa de 1800 fizer um experimento, ela tem que ter os mesmos resultados que uma pessoa de 2026 teria se ela fizesse o mesmo experimento. Mas essa ciência acadêmica, esse ensino que é transmitido de uma forma tão científica, gera um distanciamento entre o conhecimento e a pessoa que está estudando ele. O problema não é o que ensinam, o conteúdo em si, mas como ensinam e o que deixam de ensinar em conjunto. A maior parte das metodologias de ensino de hoje em dia afasta quase que completamente a história inerente do aluno daquilo que ele está estudando. Como que você quer ter a paixão de alguém, a motivação, como que você quer que o outro te ouça, se você tira a oportunidade, a chance de ele colocar aquilo que ele tem de mais especial na vida dele, que é a história que ele tem, é a família, são as pessoas que ele conheceu, as experiências que ele teve. E eu vou colocar aqui, já no meio do vídeo, o ponto que eu quero chegar. Ainda que esses dois mundos, o mundo holístico e o mundo científico, não possam ser unidos, seja por ignorância do ser humano que ainda não descobriu ou não está preparado para unir esses dois mundos, existe um ponto de união entre eles, que é você, é o ser humano. E por isso eu queria ter a certeza que quando eu fosse criar algo novo, que hoje se chama Spirit Empire, a minha metodologia de ensino não fosse fria, mas trouxesse o olhar mais imparcial possível de um conhecimento, mas também o elemento mais pessoal possível da vida de outra pessoa, que é a história dela. Então, esses dois mundos, tanto a ciência holística quanto a ciência acadêmica, foram mundos que eu mergulhei tanto ao mesmo tempo, que eu estava vivendo o contraste dos dois, quanto em momentos separados. Às vezes eu vivia o extremo de um e às vezes o extremo do outro. E como tudo aquilo que é extremo te enfraquece, ou acreditar que só um é o certo e o outro é o errado, você vai cair numa cilada. O autoconhecimento através das terapias holísticas, por exemplo, é algo muito rico. As pessoas estão perdendo uma oportunidade única de autoconhecimento por não se abrirem para as terapias. É como se elas estivessem com um tesouro na mão e elas não estão usando. Mas tudo bem, isso é assunto para outro vídeo. A questão é, apesar das terapias holísticas serem algo muito rico, elas não são tudo. Elas não vão te trazer o enraizamento que você precisa, a racionalidade, o planejamento para você lidar com a materialidade. Ainda que isso possa ajudar, não é tudo. Por outro lado, a ciência acadêmica traz segurança, credibilidade, controle pela padronização. Mas se você só viver dessa ciência, você perde o sentido da vida, você perde a sensibilidade do que é humano, você se perde, se desconhece, porque além de tudo, a vida é movimento, é espontaneidade, é mistério, experiência vivida. Então essas duas ciências são mundos que a sociedade ainda claramente não vê como mundos integrados. E apesar de alguns profissionais, algumas instituições até conseguirem integrar esses dois mundos, ainda tem limites. Ou seja, você que é uma perspectiva nova para mim, pode se aproximar, mas não ultrapassa. A partir daqui existe uma barreira e você não vai ultrapassar. E por que isso? Porque as pessoas têm medo de serem completas e profundas e por isso têm medo de fazerem mudanças completas e profundas. Eu, por exemplo, já consegui integrar de uma forma incrível esse mundo mais objetivo com esse mundo mais subjetivo. E eu falo isso com muito orgulho porque foi uma das coisas mais valiosas que eu trouxe para me conhecer e para ser uma ferramenta de autoconhecimento para as mulheres. Só eu sei o que eu precisei passar na minha história para ter tido o insight dessa ferramenta. Mas por que ela foi tão transformadora? Porque ela não se apoiou só em um desses polos que eu acho que vocês já entenderam ao longo desse vídeo, né? Mas ela trouxe algo que o ensino já devia ter trazido há muito tempo, que é a individualidade. E o que é a individualidade? É você na sua melhor versão, é você se conhecendo. E qual que é a melhor forma de alcançar a individualidade?
olhando para sua própria história. Gente, abram o olho. O conhecimento que você estuda, os livros que você lê, tem que ser a maior paixão da sua vida. Você tem que acordar tendo sede para buscar respostas. Você tem que ter ambição para resolver os problemas da área da sua vida que você se comprometeu a estudar. Você e o conhecimento têm que ser melhores amigos. Isso eu tô falando de qualquer área, qualquer campo de estudo. Mas como você vai amar estudar, tentando esquecer o que na sua história fez você se apaixonar por isso? E é exatamente aqui que entra a espiritualidade. Enquanto o senso comum acredita que espiritualidade é o mesmo que seguir uma religião, o princípio da Spirit é saber que espiritualidade é sinônimo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, individualidade, autobiografia de vida. Assim como todas as outras coisas, todos os caminhos possíveis, a religião é só mais um caminho que pode te ajudar a você alcançar a sua espiritualidade. Mas a espiritualidade não pode ser resumida ao que é religião. É muito mais profundo que isso. O único lugar onde está tudo unido, integrado, é a sua história. São as experiências que você já teve. A única coisa que você precisa é se tornar consciente disso. O ensino tradicional de hoje ele está obsoleto, porque ele esquece dos fatores psicográficos de cada pessoa, ou seja, os seus valores, os seus princípios, os seus ideais. As pessoas de hoje em dia, principalmente a geração mais jovem, eles querem liberdade, eles estão quebrando padrões, eles têm a necessidade de viver com propósito, seja ele qual for. Mas como chegar nesse resultado se o ensino desvaloriza a individualidade, a exploração interior? E é claro que é difícil mudar isso ainda mais a nível coletivo, quando a responsabilidade não é só do ensino, mas de quem está seguindo ele de uma forma cega e automática. Às vezes você precisa tomar a direção contrária que todos estão tomando. Você precisa se observar de uma forma exaustiva para ter coragem de tomar uma decisão com coragem, ou pelo menos para cogitar que alguma coisa está errada. Então, quando você soma a ciência holística, a ciência acadêmica e a sua individualidade, você tem aí o produto da espiritualidade. Eu não gosto tanto assim de usar palavras que podem ser facilmente distorcidas pelo senso comum, não porque ele esteja necessariamente errado, o senso comum também tem a sua razão de ser, tem a sua importância, mas porque às vezes ele impede de você ouvir outras perspectivas diferentes daquelas que você sempre esteve acostumado a ouvir. É muito interessante ouvir ideias, às vezes completamente diferentes daquelas que você tem, mas que foram originadas de um senso crítico e pessoal de uma outra pessoa. Então existem vários caminhos para alcançar a espiritualidade, mas só existe um único propósito em todos esses caminhos, que é o autoconhecimento. No meu caso, eu alcancei a espiritualidade também através dessas duas ciências, mas, que nem eu falei antes, existem infinitas formas para você alcançar a espiritualidade. E quando você pensar como eu posso integrar o meu conhecimento com quem eu sou, eu te digo Spirit Empire, porque aqui a gente consegue aplicar, integrar aquilo que você é com aquilo que você sabe. Bom, esse é um de vários princípios da Spirit Empire. Eu quero que você me conta quais são os seus princípios, se você tinha uma ideia diferente do que era espiritualidade, e continua me seguindo, porque eu vou fazer mais vídeos comentando sobre os princípios da Spirit. Então, muito obrigada por ter assistido até agora, um beijo e até a próxima!